Pessoal, nós vamos passar para a nossa última palestra, que será realizada por integrantes do grupo Opinião Provincial. Isabela Gice Rainho é historiadora formada pela Unesp, professora da rede municipal e privada de Catanduva e especialista em comunicação na pós-modernidade, membro e redatora da Opinião Provincial. Receberemos também Fábio de Paula Aguirre, universitário, estudante de Ciências Sociais da Unesp de Araraquara, diretor de comunicação do Centro Acadêmico Florestan Fernandes, membro e redator da Opinião Provincial. Sejam bem-vindos, Isabela e Fábio. Boa tarde a todos. Boa tarde. A gente queria primeiro agradecer o convite de estar aqui com vocês. É um prazer ter esse momento para conversar. A Denise que nos estendeu o convite. Acho que a gente vai ouvindo, assim, a gente teve o privilégio de ouvir todas as falas, né, antes de poder falar, então a gente consegue chegar no momento de dialogar aí com os palestrantes que falaram um pouco antes da gente. Quando a Denise nos convidou para falar sobre a liderança, a gente veio para falar sobre a liderança a serviço da comunidade. Eu acho que muitas vezes a gente tende a associar a ideia de liderança nessa nossa sociedade atual com o mercado de trabalho, né? E com as oportunidades, principalmente quando a gente fala com o público jovem. Mas a Kátia mesmo citou, né, que a liderança ela pode acontecer em diversas organizações sociais, né? Como o próprio Rotary, né? É um grupo que se organiza e que tem aí dentro de si suas lideranças. Então, acho que a gente vai conseguir trazer uma perspectiva um pouco diferente na nossa fala do que foi conversado até aqui. A gente gostaria de apresentar, fazer uma apresentação também, né? A gente vai apresentar primeiro o projeto, porque, na verdade, eu e o Fábio estamos aqui como representantes do projeto Opinião Provincial, né? Nós não estamos como Isabela e Fábio. Esse projeto é um projeto coletivo de mídia que nós criamos aqui na cidade. Nós somos um grupo de especialistas, nenhum de nós é jornalista. Temos no nosso grupo eu, que sou historiadora, o Fábio, que é universitário aí estudando para ser cientista social, temos contador, temos internacionalista, enfim, diversos tipos de profissões aí aplicados no nosso coletivo. E eu acho que e aí só para fazer um comentário sobre as falas, né, quando a gente pensa nas profissões do futuro, uma coisa muito importante é a qualificação sempre, né? Porque é importante a gente entender que para ter um líder sempre tem que ter o liderado. E que se a gente não é todo mundo que vai conseguir liderar, né? A sociedade, se ela tivesse todo mundo fosse líder, ninguém seria liderado, logo ninguém seria líder, né? Então, a sociedade ela não funciona só com líderes, ela funciona também com pessoas que são coordenadas, com equipes que são coordenadas. E aí, pensando no mercado de trabalho, não é todo mundo que precisa sentir essa pressão. Acho que também, quando a gente fala com jovens, a gente está pensando, eu e o Fábio mais jovem que eu, né? Não vou mentir, que eu já sou um pouquinho menos jovem aqui, mas é uma angústia muito grande de quem ingressa no mercado de trabalho, né? De ter que suprir essas expectativas, porque você não entra no mercado de trabalho nesse lugar. Esse lugar ele é construído, né? O próprio João Ricardo trouxe na fala dele a relação das gerações com o tempo. Então, as gerações mais jovens têm uma dificuldade mesmo de aguardar os resultados, né? Então, as coisas, elas vêm com o tempo, elas podem demorar, e muitas vezes a gente ocupa lugares de liderança que não sejam necessariamente dentro dos nossos ambientes de trabalho. É isso, eu vou passar a palavra para o Fábio. Muito obrigada. Boa tarde, gente, tudo bem?
Espero que esteja todo mundo bem aí. Período de isolamento é um período complicado, né? Muitas angústias, muitas ansiedades acontecem, e tentar manter o equilíbrio emocional nesse período é muito complicado, dada a demanda que a gente tem, essa confusão que a gente tem muitas vezes do espaço da casa, o espaço de trabalho, que eles acabam se confundindo em alguns casos, em outros, pessoas que têm que sair para trabalhar e que não têm a escolha de poder estar fazendo o home office. Então, bom, espero que estejam todos bem na medida do possível. Vou fazer aqui uma breve apresentação sobre o projeto, né, e queria agradecer aí a oportunidade ofertada pelo Rotary Club 14 de abril, por todos aqui presentes e todos que estão nos assistindo. Bom, ele iniciou a partir de um movimento que a gente estava, na verdade, numa conversa ali entre amigos, e a gente olhou para a situação da nossa cidade, uma cidade com 120 mil habitantes aproximadamente, né, uma cidade um pouco velha, assim, algumas questões das estruturas mesmo, né, você vê que tem poucos prédios, você vê que é uma cidade bem tranquila em relação às metrópoles, e a gente tem alguns veículos de mídia e acreditamos que hoje, como foi falado em uma palestra anterior, eu não lembro quem que falou exatamente agora, né, mas a gente acreditou que precisava de uma mudança nessa estrutura da mídia jornalística, certo? Nós olhamos e falamos, pô, existem pautas que hoje nós da juventude reivindicamos e que a gente não sente que estamos nos sentindo representados dentro dessas mídias, não falam sobre assuntos que nos interessam, que nós consideramos importantes para a sociedade hoje em dia. Hoje, com esse avanço tecnológico, né, muito se fala sobre essa questão do mercado, sobre essas confusões que a gente tem, onde que eu vou pisar, onde que eu vou trabalhar, existem profissões que estão se modificando, como, por exemplo, a profissão de faxineira, né, que na esteira desse movimento do desenvolvimento tecnológico, nós criamos robôs que podem limpar a nossa casa, nós criamos táxis que podem nos levar, e é muito complicado porque as pessoas dentro desse processo vão perdendo os seus empregos, porque novos instrumentos, novas máquinas vão ocupando esses espaços, e a gente tem que aprender a se adaptar, né, para pegar aquela característica de que a gente tem que estar sempre se inovando dentro desse processo. E a gente pensa muito nessa questão de, pô, espera aí, a gente teve conquistas importantes ao longo do processo histórico do desenvolvimento, né? As CLTs, a aposentadoria, são coisas que nos garantem segurança. Então, num momento onde o mercado é muito instável, né, essas seguranças garantidas por leis, elas nos dão um pouco de conforto, né? E não só isso, qualquer outros tipos de questão de movimentos sociais, de movimentos também trabalhistas, porque a gente precisa realmente estar ali cumprindo os nossos trabalhos, os nossos deveres, mas precisamos também de segurança, de garantia de segurança, certo? Então, como nós podemos pensar isso numa liderança para a comunidade? Pensamos realmente em fortalecer justamente essas bases de movimentos sociais, né, de movimentos que buscam corrigir as desigualdades nesse processo de avanço. Muita gente possui acesso às tecnologias, à internet, aos smartphones, e esses acessos, eles não são totalmente iguais. Hoje a gente viu, né, alguns problemas aí com questão de conexão, é muito difícil, às vezes a gente tem que ir para uma reunião e ela começa a travar a internet, então, como que eu posso dizer? São algumas coisas que que seria importante a gente revisar, né, sobre o que a gente precisa antes de fazer um movimento total de migração. Hoje a gente sabe que as redes sociais, elas são uma estrutura que possibilita a divulgação de informação muito rápida, a comunicação muito rápida, ela facilita muito os nossos trabalhos, ela facilita muito o desempenho de várias coisas que a gente precisa, não só
na vida, na nossa vida cotidiana, mas também nos nossos trabalhos, né? Os trabalhos, eles vão se adaptar a essa nova tecnologia, essas novas tecnologias, e elas têm uma promessa de realmente ajudar no nosso cotidiano. Mas essas revisões de base, para que todo mundo tenha um acesso a ela, para que todo mundo tenha umas condições, não só de acesso, mas de fazer essa migração desse processo de tecnologia, né? Então, essas são as pautas que a gente reivindica muitas vezes, né? Queria até que a Isa, pedir até para a Isa comentar um pouco sobre as nossas motivações com relação ao projeto, como que a gente pensa em abordar, né? Como que a gente pensa em trabalhar, como que a gente coordena tudo isso. A gente, como o Fábio estava dizendo, a gente sente que não só a nossa realidade está mudando, mas a gente entende que a nossa sociedade ela não é composta de uma só realidade, né? Talvez nós que estamos aqui e podemos nos encontrar nesse momento, todos temos acesso à internet, todos temos um meio, né, de se conectar, seja pelo celular, seja pelo computador, a gente está aí dentro de uma realidade que mais ou menos é similar. Então, é fácil que a gente trate essa realidade aqui como a única que existe. Mas a verdade é que a sociedade é composta por diversas realidades, né? E muita gente, achei interessante quando o Rodrigo falava, né, dos dados das pessoas que têm acesso a smartphone, que têm acesso à internet. É engraçado, quando ele mostrava os dados das que têm, eu pensava na porcentagem das que não têm, né? A gente tende a não pensar nisso, a gente tende a, por estar numa posição de inclusão, acabar esquecendo mesmo de que ainda existem realidades distintas, né? Então, partindo dessa perspectiva de que existe mais do que uma realidade, que a gente não sentia que essas realidades múltiplas, elas eram representadas nas mídias da nossa região, a gente fala de Catanduva, do noroeste do estado de São Paulo, então a gente criou esse projeto e muito mobilizado aí por esse entendimento, né? A gente, somos todos catanduvenses, né? Como eu disse a vocês, somos um grupo de jovens, somos 8 pessoas, de diversas especialidades, nenhum jornalista. O nosso projeto, ele é um projeto multimídia, nós produzimos conteúdos de diversas formas, em diversas plataformas, usamos as redes sociais, Instagram e Facebook, nós produzimos podcasts no Spotify, nós produzimos vídeos, fazemos o acompanhamento das sessões da Câmara Municipal de Vereadores, falamos com os vereadores na Câmara, fazemos entrevistas, publicamos vídeos, acompanhamos os movimentos sociais, então nós estamos tentando fazer uma cobertura um pouco distinta e tentar abranger um pouco mais as realidades diversas de Catanduva. E veio dessa mobilização mesmo. O nosso trabalho, ele é um trabalho que, além de ser jornalístico, ele traz uma característica que eu acho que é muito importante quando a gente discute com os jovens a questão da profissão do futuro, porque ele é um trabalho qualificado. O que é isso, né? A gente fala de um lugar privilegiado, de pessoas com ensino superior, de pessoas com especialização, né? Temos integrantes do grupo que cursam mestrado, porque é muito importante que a gente tenha um panorama geral, que a gente assista palestras, que a gente conheça um pouco de várias coisas. Mas é importante também que a gente seja muito bom em algo, né? Para você se sustentar na impermanência do mercado, quando a gente vai discutir aí essas alterações, é importante que você tenha uma especialidade, é importante que você seja um profissional qualificado. É esse o profissional que não é substituível. Então, o estudo é uma ferramenta indispensável, né? Estou dando aula, que esses são os meus PDFs, né? Porque eles não conhecem isso aqui, né? Isso aqui, pegar na mão e abrir, é um bicho de 7 cabeças. Então, eu digo para eles, né? Vamos ler, porque isso constrói, faz muita diferença. E é com base nesse tipo de raciocínio que a gente monta todos os nossos trabalhos. Todos os nossos conteúdos, eles são conteúdos produzidos com fontes.
E não são fontes, assim, que a gente acha a fonte produzida, são conteúdos produzidos por nós mesmos, baseados em pesquisa. Então, são conteúdos autorais e qualificados. Acho que do nosso projeto é isso. Não sei se o Fábio quer complementar com alguma coisa. A gente faz parcerias aí com grupos de pesquisa, com movimentos sociais, o próprio Rotary, estar aqui com o Rotary, a gente entende o Rotary como uma organização social, né, uma organização da sociedade, um dos espaços onde a liderança pode se manifestar a serviço da comunidade, né, um dos muitos espaços, com o movimento estudantil, com os conselhos municipais, com instituições de pesquisa. Então, esse é o nosso trabalho, é desse lugar que a gente vai conversar com vocês agora sobre liderança. Bom, e para introduzir, né, a nossa fala sobre questão de liderança a serviço da comunidade, como a Isa bem falou, né, o que a gente entende, então, por liderança, né? Será que liderança para nós também é algo hierárquico? Talvez a gente como um superior, como algo que a gente fala, não, nós somos os responsáveis por comandar a sociedade, por fazer esses jovens tentarem ser líderes também, e isso pode causar frustração, como ela bem disse. Esse modelo de liderança que é posto dentro de um mercado de trabalho novo, que visa fazer a gente atender objetivos, atender metas, cumprir sempre com mais, sempre tendo que uma produtividade, um desempenho, né? Me lembra muito a fala de um filósofo sul-coreano, ele se chama Byung-Chul Han, e ele fala sobre uma sociedade que é hoje a sociedade do desempenho, né? Então, a sociedade do desempenho é uma sociedade onde a gente tem que estar constantemente se avaliando a partir do outro. A partir do outro, a partir desse outro que julga aquilo que eu faço ser bom ou não, né? Essa necessidade de estar sempre produzindo para estar sendo satisfeito pelo trabalho, de estar naquela rotina do workaholic, ou seja, do trabalho pesado. Muitas vezes ela pode criar um sujeito chamado sujeito do desempenho, um sujeito narcísico, e esse sujeito narcísico, esse sujeito do desempenho, ele é muito voltado para o estímulo do ego. Ou seja, eu vou me reconhecer, eu vou ter o sujeito do amor próprio como era antes, o sujeito que observa para si, olha para si e fala, eu entendo que talvez eu não consiga atingir essas metas e tá tudo bem, sabe? Não, a gente não precisa estar sempre atingindo metas. O problema é quando isso entra numa parte que a nossa vida depende dessas coisas. Quando a gente precisa estar sujeito a estar sempre desempenhando e ignorando a parte da inteligência emocional, como foi citada ali pelo... perdão, eu esqueci o nome, mas na última palestra, quando fala sobre a necessidade de uma inteligência emocional, como que a gente desenvolve uma inteligência emocional dentro desse modelo, onde a gente tem que estar sempre produzindo, atingindo meta, trabalhando, às vezes trabalhando de final de semana, às vezes trabalhando em feriado, às vezes nos abdicando da nossa família, né, nos abdicando do nosso ambiente ao redor. Isso causa uma depressão, que é a depressão do sujeito do desempenho, como o filósofo vai falar. E isso causa um esvaziamento voluntário de si mesmo, ou seja, você para de dar valor a si, dar valor ao seu trabalho, para dar valor a tudo aquilo que é externo, e a demanda da sociedade faz com que a gente tenha. O nosso sentido de liderança, né, é o contrário de toda essa esteira, assim, eu imagino, no sentido de que estar trabalhando duro por algumas causas que nos fazem bem, isso constrói parte do nosso subjetivo, constrói parte do que é o ser humano, o que eu quero ser da vida, o que eu quero fazer, quais são os meus sonhos, quais são os meus objetivos, quais são as coisas que eu valorizo. Eu valorizo minha família, eu valorizo o meio ambiente, eu valorizo as relações sociais, né? E as redes sociais são um espaço de interação
tudo isso. Por isso que buscamos fazer a liderança, esse modelo de liderança nesse espaço das redes sociais. Mas me chama muita atenção, por exemplo, a questão de como muitas vezes a gente acaba se submetendo a algumas coisas que nós não queremos necessariamente. Por exemplo, vamos trabalhar como, colocando aqui só um exemplo, modelo de profissão que tem hoje, né, que é o digital influencer. O digital influencer, ele está presente sempre ali nas redes sociais, produzindo algum conteúdo que ele considera ser relevante para todo mundo na sociedade. Magnífico, é muito importante a gente ter o ampliamento do conhecimento, isso faz com que a nossa cultura oral e a nossa cultura escrita se dissemine de uma forma gigantesca. Só que, ao mesmo tempo, esses digitais influencers, eles acabam se submetendo a empresas que lucram milhões com isso. Só pegando aqui um exemplinho, umas anotações que eu fiz para transformar isso em algo mais concreto. O Instagram, em 2019, teve um lucro de 20 bilhões de dólares arrecadados só pela aquisição de dados pessoais. Dados que são nossos e que estão disponíveis para diversas empresas que compartilham entre si os dados de cada uma dessas pessoas. Essas pessoas forneceram seus dados através daquele famoso li aceito com os termos e condições de contrato e política da empresa. Ninguém consegue ler aquilo porque é muito extenso e ninguém tem a paciência para ler, e muitas vezes é uma linguagem inacessível, uma linguagem burocrática, uma linguagem do direito, né? E a gente só submete as nossas informações. Submetendo nossas informações a essas redes sociais poderem nos observar constantemente, a gente também libera espaço para eles olharem como nós nos comportamos como subjetividades, como indivíduos, como sujeitos na nossa particularidade mental. Ou seja, muitas empresas têm o conhecimento de quando você está ansioso, quais são as causas que te fazem ser ansiosos, quais são as coisas que te deixam alegre, e ele vive bombardeando a gente com coisas que nós buscamos nos agradar. Ou seja, voltando para o Byung-Chul Han, é aquela questão de que a gente busca afirmação de si pelo outro e não afirmação de si por si. Nas redes sociais, a gente busca sempre exprimir só o positivo, as selfies legais, e muitos digitais influencers passam para nós essa cultura de que devemos estar sempre felizes ou de que devemos estar sempre bem, e a nossa proposta é mostrar que justamente não precisamos estar bem nos adaptando a esse modelo que causa uma crise emocional, né? Outro exemplo disso é o Facebook, que comprou em 2012 o Instagram. Na época ele tinha 30 milhões de usuários e ele foi vendido por 1 bilhão de dólares. Por 1 bilhão de dólares. Hoje, o Instagram possui 1 bilhão de usuários e ele vale mais de 100 bilhões de dólares. E quem sai ganhando nesse jogo de adaptação dos novos modelos, assim, de trabalhar, muitas vezes, não que você não tenha condições de levar uma vida boa, você tem condições, tem muito digital influencer hoje que em um ano compra uma casa, isso é uma maravilha, mas quem está tendo acesso a toda essa tecnologia, né? Queria convidar também agora a Isa para falar um pouquinho mais sobre isso. Eu vou trazer meu lado historiador aqui um pouco. Acho que o Fábio fala, né, de como essa nova organização do mercado, essa nova organização da tecnologia, ela organiza também a nossa forma de viver, né? Ela coloca o que é prioridade na nossa vida, ela dita, então, o que é bom, o que é ruim, o que nos faz feliz. E eu acho que é nesse sentido que a gente vem aqui discutir a liderança, né? A gente está discutindo o que é liderança, né? Qual é o conceito que a gente considera um conceito de liderança? A gente está disputando aqui o significado desse conceito na nossa discussão. Mas isso não é novo, assim, essa organização da vida pelo trabalho é uma coisa que acontece desde que o homem é homem, né? A gente se define pelo nosso trabalho, né? O nosso lugar social, quando a gente se apresenta, oi, fala de você, se apresenta. Quando me pediram uma breve apresentação, Isabela, historiadora, né?
Então, a gente se define pelo espaço que a gente ocupa no mundo de trabalho. Isso é um ponto. E acho que a Denise, quando fez a abertura, citou o Ford, o Henry Ford. O Henry Ford, ele teve uma sacada que estão reproduzindo até hoje e que tudo isso que o Fábio falou é, na verdade, uma grande continuidade do trabalho do Ford. Porque, além de criar um modelo de produção segmentado, né, aquela linha de produção, que foi um avanço aí para a industrialização, ele pensou também em como deixar o trabalhador mais produtivo. Então, ele pensou que ele tinha que ter informações sobre a vida desse trabalhador, da empresa dele, quando ele não estava na empresa. E ele conduziu uma enorme pesquisa, isso é relatado pelos sociólogos da Escola de Frankfurt, sobre o que os trabalhadores faziam quando eles não estavam trabalhando. E aí ele vai desenvolver algumas técnicas e incentivar alguns tipos de hobby, alguns tipos de programa, incentivar, começar campanhas dentro da empresa de valorização da família, para criar uma cultura de vida desse funcionário, para que o funcionário fizesse por livre e espontânea vontade, fora do horário de trabalho, o deixasse mais descansado para voltar no dia seguinte para trabalhar. Então, não é de hoje que a nossa vida ela é organizada, que a gente acredita que é a nossa vontade, né? A gente faz o que a gente quer, mas que a nossa vontade ela tem aí algumas estruturas que vão guiando para onde as nossas vontades podem caminhar. E nesse sentido, a gente acredita que liderança, então, do que é bom, do que é ter sucesso, né? O que é ser uma pessoa de sucesso hoje? A gente entende que ser uma liderança de sucesso é ser uma liderança com propósito, né? Você pode ser líder no lugar que você trabalha, você pode ser líder numa organização, você pode ser líder num movimento de rua, você pode ser líder num coletivo, mas a gente acredita que é importante, uma das coisas essenciais é não se descolar da realidade e das realidades, em especial das que não são a sua. Porque quando a gente olha para o contexto brasileiro, a gente vê uma desigualdade gigantesca. E muitas vezes as pessoas que vão ocupar os espaços de liderança são pessoas que não estão no lugar mais desfavorecido. Não é um dos 55 mil habitantes, pessoas em situação de rua da cidade de São Paulo que vão ocupar um espaço de liderança, porque essas pessoas elas estão atrás de comida, elas estão atrás de um lugar para dormir, né? Porque agora embaixo dos viadutos de São Paulo tem estacas, então essas pessoas precisam caminhar até outro lugar para ir dormir. Então não são essas as pessoas que vão ocupar espaço de liderança. Aqui em Catanduva, eu sou professora da rede pública e da rede privada. Eu tenho alunos que chegavam de Mercedes na escola, e eu tenho também alunos que buscam cesta básica para sobreviver. Então, a gente não pode esquecer que existem realidades distantes das nossas, que isso aí também, acho que o conhecimento técnico, pensar na tecnologia é muito importante, mas tem muito conhecimento, e talvez a gente esteja aqui falando das soft skills, né, para falar num dialeto mais empresarial, mas muito conhecimento do que está perto da gente. Às vezes a gente olha tanto para o que está distante que a gente acaba esquecendo de olhar o que está do nosso lado. E acho que é mais ou menos por aí que a gente pensa uma liderança bem-sucedida, uma liderança voltada para a comunidade. Muito obrigada. Nossa, Isabela e Fábio, que bom ter vocês dois aqui, viu? É muito bom, jovens pensantes. Obrigada, viu? A gente agradece a oportunidade. Muito legal a palestra de vocês. Nós vamos ter o contato de vocês naquele nosso grupo. Eu tenho certeza que muita gente vai querer conversar, esticar mais essa conversa aí, que foi muito bacana, tá? De verdade.